Nosso assunto é sobre o curso, posteriormente um curso, mas nesse vídeo a minha ideia é mostrar a finalidade desse curso pretendido. O que nós estamos tentando mostrar é que a necessidade de quem quer realmente investir na obra do Senhor, não investir financeiramente, mas investir com seu talento, com a sua vida, deve haver um preparo para isso. Não podemos pensar que alguém quer investir, quer se atirar na obra assim, sem um plano, sem uma ideia, sem um projeto. A obra do Senhor é uma coisa de compromisso, de responsabilidade e requer um preparo para fazê-lo. Não é? Então, nós temos uma vinheta e após a vinheta nós estaremos dando início à nossa proposta com esse vídeo. Ok? Bom. Então estamos de volta e eu teria como título os primeiros passos para pregação, precisamente para aquele que é um novo convertido. Esse novo convertido pode ser um novo convertido de tempo ou pode ser um novo convertido de trabalho. Muitas vezes você faz tempo que está na igreja, mas não teve assim, não iniciou um trabalho. Já tem um ano na igreja, 6 meses, sei lá. E nunca foi ao altar fazer uma pregação, dar um testemunho, coisa parecida. E de repente você sentiu esse desejo de se preparar para a obra e nesse desejo surge a necessidade de um preparo. Essa é a nossa ideia, é fazer esse vídeo com uma proposta de uma ampliação futura. Então, o que é uma pregação? Nós temos alguns pontos que vamos tecer nesse vídeo, que são os seguintes. Primeiro ponto, o que é uma pregação? O que é um sermão? Segundo ponto, quais são as sequências de uma pregação? A pregação tem uma sequência? Quais são as sequências? O terceiro ponto é qual a matéria que ensina a pregar corretamente, com postura e conteúdo. Esse é o nosso segundo ponto, terceiro ponto. Né? E no quarto ponto nós temos as fases do preparo para a pregação. Esse quarto ponto eu subdividi em A e B, ou em 2, que esses preparos para a pregação, ele pode ser dividido em oração, que é a parte de orientação e inspiração pelo Espírito Santo, e número 2, ou B, é conhecer a Bíblia para ter um conteúdo daquilo que você se propõe a fazer, que é a pregação. Muito bem, então esse é o nosso índice do nosso vídeo de hoje, que trata do assunto dos primeiros passos para você ter uma noção básica, pelo menos básica, do pregador, do que é ser um pregador. Então nós tivemos esse comentário, né, o primeiro passo. Então, após a conversão, esse é o comentário que eu estou fazendo agora, após a pregação, é quando o crente ele sente o desejo de servir a Deus, seja cantando, louvando,
ou pregando, ou orando, ou saindo da campo, de repente ele sente esse desejo, seja um novo convertido, como eu já falei antes, ou seja, um velho crente, mas um novo ao iniciar esse trabalho. Então, o, quando o crente sente esse desejo, ele hesita. Por que hesita? Porque ele procura em si condições para realizar o trabalho e não encontra essa condição. Aí ele pode servir esse trabalho que ele gosta de fazer, ele pode ver então o que é que ele prefere fazer, ele tem que ter essa definição. Você não pode cantar, pregar, orar, sair a campo, tudo de uma vez só. Deus, quando chamou, ele chamou, segundo a Bíblia. Também outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu não estou citando versículos, porque isso é apenas um preâmbulo, né? Então, mas quando foi chamado ali, o apóstolo Paulo explica lá, em Efésios, que Deus chamou um para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores, mestres, etc. Então, nem todos os crentes são chamados para a mesma atividade. Eles são chamados para uma coisa, para outra, por aí vai. Então, mas, quando você sente esse desejo, você fica oscilando qual o campo que lhe agrada mais. E você mesmo vai definir aquilo que Deus tocar em seu coração, de levar para cantar, pregar, ou seja o que for que você se definir, você tem que fazer um preparo, né, que se você chegar à conclusão que você quer pregar, você tem que buscar o lado da pregação, né, um estudo bíblico, uma Bíblia mais detalhada, estudos, livros doutrinários, livros de pesquisa, etc. Se você quer trabalhar na obra cantando, você vai procurar uma escola de canto, sua voz, afinar a voz. Afinar não no sentido de afinar, mas no sentido de deixar ela pronta para o trabalho, né? E se você quer tocar, você vai procurar um grupo de ensino a tocar violão, algo que você quiser. E se você prefere ficar no círculo de oração, tem também trabalho, para tudo tem trabalho na casa do Senhor. O que nós estamos tratando aqui é a necessidade de, seja qual for o ramo que você escolher, você tem que ter um preparo, tem que ter um melhor. Você não pode entrar numa luta com a espada velha, sem ser afiada, você não pode entrar para cortar madeira com facão de cego, não é? Então, se você, dependendo do que você se definir, você pode procurar o grupo que estão já ali prontos para realizar esse trabalho, né? Para essa importante tarefa que você quer realizar. Então vamos agora entrar no índice do nosso preparo, né? O índice do nosso assunto, que será dividido em 3 partes, 4 partes. A primeira parte, que é o que é a pregação, ou um sermão. A diferença de sermão para pregação é que a pregação ela não tem muita estrutura assim, não veio de um seminário. Né? Quando é um sermão, aí você já entende que é uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais com aqueles delineamento de sermão, tradução, meio, fim, tal, aquela coisa. Mas no final é a mesma coisa. Então você vê que o que é uma pregação? A pregação, primeiro, ela é uma responsabilidade, porque está escrito lá em Mateus, em Marcos, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a pregação é uma ordem que está dada para a igreja realizar o trabalho. Então esse ide e pregai não é uma coisa que foi inventada agora por pastor X, pastor Y, não. Jesus já nos mandou pregar esse evangelho. E de pregar. E pregar, você pode pregar qualquer coisa, pregar teologia, pregar
política, pregar futebol, mas quando Jesus disse ir pregai o Evangelho. Então, está definido que não é pregar qualquer coisa, é pregar o Evangelho. Então, se você vai pregar o Evangelho, então você precisa entender o que é o Evangelho. Então, se você é um novo convertido, mas quer e sente de pregar, procura aprender para fazer bem feito. Não se arrisca a ser pregador porque acha bonito, ouviu alguém pregar. Tente aprender tente aprender primeiro. Não se empolgue gastando tempo contando a história de Jesus como uma novela, uma ladainha. Pregar não é repetir o que está escrito, mas interpretar o que Deus quer dizer através do pregador, baseando-se no texto. Esse texto aqui quer dizer o seguinte, que se você quer pregar, então não comece do meio, comece do princípio. Talvez você vê um pregador, eu vou pregar igual aquele pregador, aí escuta o outro contando a história de Jesus foi prometido desde o Éden, lá vai, conta uma história comprida e tal, e no final não traz para o ouvinte aquilo que a mensagem devia trazer. Contar uma história, como a história de Trancoso, Branca de Neve, Sete Anões, o Evangelho não é contar a história. É você ler o que aconteceu, que Deus nos trouxe, vamos ver isso mais tarde, mas com a finalidade de não que a pessoa saiba só o fato histórico, mas que daquele fato histórico ele possa tirar o significado daquela leitura, daquele acontecimento, para a vida atual daquela pessoa que está ouvindo o Evangelho. Isso é o trabalho do pregador. Então, não se atire assim. Como principiante, para receber uma oportunidade, você deve fazer o seguinte: você lê alguns versículos, conte a sua alegria pela oração, peça oração, mostre seu desejo de ser um pregador, mas não se atreva a pregar nessa fase inicial do aprendizado. Seja breve, deixe a igreja te ajudar em oração. Defina o que você quer fazer, se é cantar ou pregar, os dois no mesmo momento não combinam. Então, aqui quer dizer o seguinte, que se você começa a ir para a igreja com a sua Bíblia e em determinado momento você recebeu a oportunidade, você não é um pregador ainda balizado. Então não queira se arriscar a ser um pregador. Você vai ser um pregador. Mas naquele momento você peça oração, seja breve, leia o versículo. Não tente interpretar aquele versículo ainda. Leia, peça oração e mostre à igreja o seu desejo de servir a Deus. E você vai ver que a igreja vai responder com oração. Aí você vai tomando forma, tomando pé, se estruturando através da sua simplicidade. Né? O item 2, ele nos diz que nos cursos de teologia, ou matéria isolada, existe uma matéria chamada homilética. Porque aqui nós estamos respondendo a pergunta de qual a matéria que vai nos ensinar. Então, aqui está dizendo que no curso de teologia, que é um curso que tem 20 matérias, 18 matérias, uma delas chama-se homilética. E essa homilética, ela trata de postura do pregador, postura de sermão, o que é um sermão, como é que se prepara um sermão textual, um sermão temático, um sermão, a finalidade do sermão doutrinário, e por aí vai. Você vai aprender muita coisa sobre sermão, não é? Na matéria. Mas a matéria que trata do assunto em detalhe sobre pregação e postura dos pregadores no altar. Então, quando eu digo altar, eu estou dizendo altar porque muitas vezes a gente confunde altar com púlpito. Então, o púlpito é aquele local onde você coloca a Bíblia. Ali é o púlpito. O altar é onde ficam as pessoas, os pregadores. E o pátio, ou o salão, onde fica
o restante da igreja, crente, descrente, etc. Fica tudo ali embaixo. Né? Então não vamos dizer assim, eu subi no púlpito. Você não vai subir no púlpito, você subiu no altar. Né? Isso, até crente velho fala isso, isso não rebaixa ninguém, nem é pecado, mas é uma questão só de colocação. Então vamos tentar colocar certo. Né? Em terceiro plano, em terceiro ponto, nós temos aqui quais são as sequências da pregação. Então a pregação tem uma sequência, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, como principiante, não se prenda a essas definições. Fale pouco, por pouco tempo, como um testemunho. Não invente, não entre em fanatismo de gritar, pular, rodar, cair, e ver um anjo correndo no meio da igreja. Talvez até isso alegre um pouco tempo, mas para o trabalho do Senhor não é bom. Né? Por que isso aqui? Porque muitas vezes você se empolga, né? Tem pregador aí que enche a igreja vendo anjos, enche a igreja com aqueles gritos enormes e tal, e quando termina aquele barulho, houve um silêncio total, porque não ficou nada. Era aquela fumaça, apagou o fogo, apagou tudo. Então a igreja, a finalidade não é essa. Não vá seguir esse exemplo. Eu não estou querendo aqui dizer que a igreja não possa pular, tem que ter pregação que levanta a igreja mesmo, o fogo cai, o fogo desce e tal. Tudo é possível, mas não tente forçar essa situação. É isso que eu estou dizendo. Se for uma coisa voluntária de Deus para você, tudo bem, não vá fugir disso. Dê lugar ao Espírito. Mas não tente fazer com que o Espírito venha de todo jeito fazer uma coisa que só você acha bonito. Isso aí não está certo. Para aprender, aprenda certo. Se você vai aprender que a pregação ou sermão começa com uma instrução, uma introdução sobre o assunto, então veja bem que você vai pregar coisa de 5 a 8 minutos na introdução. No primeiro passo, você recebeu a oportunidade, na pregação deve ser rápido, quem é você e tal, o que você está fazendo. Então, depois desses minutos, você tem o corpo do sermão, que é onde você realmente vai pregar a pregação, fazer a pregação que você se propôs na sua introdução. Então, você faz a sua introdução, eu vou falar sobre tal coisa, vou falar sobre isso, tal, sem entrar muito nesse assunto, mas quando você entra no corpo do sermão, ou da pregação, aí você se aprofunda baseado naquilo que você já propôs desde o início, na sua introdução. E após o 30 minutos, 20, dependendo do trabalho que for, você tem agora a parte da conclusão, que é onde em muitos lugares tem conclusão e apelo, né? Às vezes é separado. Um faz a conclusão, outro faz o apelo. Mas se for concedida a você a oportunidade do apelo também, então você conclui. O que é a conclusão? Conclusão é um resumo do corpo do sermão. Então você faz um resumo do seu corpo do sermão e nisso você aproveita, relembra ao pecador tudo que você falou durante os 30 minutos, uma síntese rápida, síntese é rápida, né? E aí você, em cima daquilo, você faz o seu convite. Né? Então, essas são as fases. Aí vem a fase da preparação, que é a quarta fase, que ela se divide em duas partes. Porque, assim como a pregação tem um preparo, a instrução tem um preparo, o canto tem um preparo, a instrução, a pregação também tem um preparo bem. O pregador tem que ter um preparo, que não é certo não ler, nem orar e ir para o culto e esperar que Deus dê na hora. Porque a gente diz, não, na hora Deus me dá. Pode dar, Deus é quem sabe da necessidade. Mas não é certo. A Bíblia diz que o Espírito faz lembrar. Lembrar de quê? De que você não estudou nada.
Não tem o que lembrar. Então pode ter circunstâncias especiais, Deus pode usar uma pessoa que não estudou, não fez nada. Mas não é, não é a norma geral. Né? O pregador tem que se preparar e passar por duas fases importantes antes de pregar. A primeira fase é a oração, que a oração é o trabalho. Se o trabalho é de Deus, então somos só trabalhadores na seara. Você não é o bicho que pulou para trás, não é a última bolacha do pacote, não. Você é apenas um trabalhador na seara do Senhor. Se não quiser trabalhar, Deus bota outro, não tem esse negócio não. Você é apenas um servo inútil se não fizer pelo menos o que está reservado para você. Então você não pode entrar nesse trabalho, você não pode entrar numa firma e dizer eu vim trabalhar hoje aqui sem ter um cartão, sem ter autorização, sem ter nada. Assim também, na obra do Senhor, você não pode, eu quero ser pregador, e achar que já vai ser pregador só porque quer, não porque está numa igreja. A obra é do Senhor. Então, a oração é aquela parte onde você vai pedir a Deus a autorização para trabalhar na obra dele, e também você tem que pedir a Deus a inspiração, porque se você for usar só seu conhecimento, mesmo com autorização, você não vai muito longe não, porque quem convence é Deus. Então você tem que ter inspiração, tem que ter a aprovação de Deus para fazer o trabalho. Então a oração é muito importante. Às vezes você passa 3, 4 horas orando para pregar 20 minutos. A oração é mais interessante, é mais forte do que a própria pregação. Para o pregador precisa dessas duas fases. A oração, que é a autorização que Deus vai lhe dar para trabalhar, e lhe dá capacitação espiritual. O segundo passo é o conhecimento. Após a oração, você segue o apoio bíblico, precisa do apoio bíblico. Então veja que você, na oração, você já foi orientado no que deve falar. Por exemplo, se você vai pregar em determinado lugar, você ora a Deus, pedindo a Deus o que é que eu devo pregar, qual seria um assunto bom para aquele local. Então o Espírito Santo vai lhe lembrar um assunto. Mas só lhe lembra, não vai lhe dar versículo, ele lembra que tal assunto seria bom para ali. Isso na oração, você consegue isso com Deus. Mas agora você já teve essa liberdade com Deus de receber essa autorização, né? Essa orientação. Você agora vai embasar essa orientação na Bíblia. Vamos supor que você recebeu uma orientação para falar sobre a ceia. Então você vai agora, como é que você vai falar sobre a ceia? Você vai estudar o que é a ceia, procurar versículos sobre a ceia, ler onde está a ceia, alguns livros referentes à ceia, os elementos da ceia, tal, que isso tudo você vai aprender em outros cursos de homilética, etc. Aqui eu estou só dizendo como é que a coisa funciona. Certo? Então, quando você faz essa oração, esse intercâmbio de oração, a direção de Deus do que vai falar, e agora você parte para a Bíblia e livros correlatos para lhe ajudar, quando você chegar no altar e no púlpito, você está unido. Aí sim, aí o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar, porque você estudou, você se preparou para isso. Né? Então, fazendo assim, você, se for convidado para pregar, você já sabe o que é que vai falar, que vem falar com o apoio não só do seu, mas também o apoio do Espírito Santo. Certo? Então, seja organizado, pé no chão, cabeça no céu, humildade. Humildade é muito bom. Você fazer uma pregação e a igreja gostar, eu sou tal, eu sabia que eu ia abafar. Não, você não é nada. Você foi apenas um instrumento. Então, do jeito que você vai almoçar e tem um garfo, se aquele garfo se quebrar, tem outro garfo. Aquele garfo não é a comida, não.
seja humilde na casa do Senhor, porque senão você não vai para frente não. Ok? Então é assim, esses são os passos, primeiros passos para quem quer pregar ou convertido. Não? Procurar uma Bíblia boa, nem toda Bíblia é boa, tem Bíblias, procure irmão mais maduro sobre Bíblias. Tem Bíblia textual e a Bíblia dinâmica, né? Eu sou muito pela Bíblia textual. A Bíblia dinâmica é a mais usada hoje em dia, porque é mais fácil, tem a linguagem mais atualizada, a dinâmica, mas a Bíblia textual ela vai mais fundo, ela tenta traduzir aquilo que está no original. Mas isso é uma coisa que depois você aprende. Então, finalizando, eu quero dizer que nossa organização, nossa que eu digo a minha, ela chama-se Oasis Cursos. Ela tem cursos rápidos de preparação em matéria isolada. Nós trabalhamos com 2 seminários. Temos o IBA, que é no Mato Grosso do Sul, um seminário, e temos o ASUTS, também do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Eu tenho autorização para trabalhar com esses dois institutos, são muito bons. Online, trabalho online, presencial também, mas no momento eu estou preferindo trabalhar só online. E uma terceira alternativa, também eu estou trabalhando com matéria isolada. Por exemplo, se a pessoa quiser um curso sobre homilética, depois outro quer um curso sobre cristologia, sobre doutrina do pecado, sobre doutrina da salvação, né, o Apocalipse. Então são matérias, chamam-se matérias isoladas. Você tem também um curso de formação de obreiro, que é muito bom, tanto para individual como para a igreja. E a gente se aprofunda mais se fizer esses cursos. Então nós temos um contato que é um contato que eu vou deixar abaixo na descrição, né? E você pode entrar pelo Zap, que o Zap é 819-8507-2732. Esse é o meu Zap. Sou o professor Armando. Eu não vou dar papo d'água para vocês, eu sou pastor, eu sou formado em teologia, tenho curso de licenciatura em teologia, sou formado em filosofia, tenho licenciatura em filosofia, tenho muitos cursos complementares. Então eu não estou vendendo coisa aqui, papo d'água para vocês, eu estou dando uma coisa que eu tenho vivência e tenho teoria desse assunto. Então, quero deixar esse telefone para vocês e deixar essa informação para quem quiser. 81 9684 819-8507-2732. Tem também na minha rede social, que eu vou deixar abaixo. E deixo para vocês João 3,16 e Marcos 16,15. Também entre em contato e nós conversaremos sobre outras coisas.